Bom dia! Sejam muito bem-vindos à casa de Deus nesta manhã. E que bom que podemos nos reunir para celebrar culto ao nosso bom Deus, louvá-lo, ouvir sua palavra, também entregar a Ele aquilo que por ora está nos angustiando, nos preocupando. E eu sou o pastor Anderson, sou pastor lá em Blumenau, na paróquia da Velha, ali no Morro da Companhia, perto da Vila Germânica. Não é a primeira vez que eu venho celebrar aqui. Pastor Eloir entrou de férias ontem, né? Eles saíram cedinho de viagem, foram para o Espírito Santo e vão ficar 2 semanas de férias. Então hoje eu venho celebrar e semana que vem então minha esposa, pastora Mônica, também vem celebrar aqui e assim a gente vai também facilitando as férias dos colegas. Então, a palavra que nos acolhe neste domingo, nesta nova semana, é Gálatas 4:6. Para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. Nós sabemos que somos filhos de Deus, mas isso não é por nossa conta, mas é porque Deus assim o quis, quando Ele envia seu Santo Espírito sobre nós, e todo aquele que nele crê chama e invoca o nosso Deus de Pai, ou Abba, Papai querido. Então, que bom saber que Deus se importa conosco. Por isso Ele nos chamou à vida, nos traz a salvação em Jesus e continua a ser conosco através do Espírito Santo. E é em nome desse Deus que aqui nos encontramos, o Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido a nós iniciarmos cantando com o hino 112, Ensina-nos, Senhor. 112. Oh
E eu convido quem puder se colocar de pé, nós temos uma palavra de oração, de confissão de pecados. Ó Pai querido, que bom poder estar na Tua presença nesta manhã, mas também na Tua presença nos achegamos para suplicar o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. Por isso, reconhecemos que em muitos momentos da nossa vida, nós sabemos o que Tu esperas de nós, mas não a praticamos. Por isso suplicamos Teu perdão, porque tantas vezes da nossa boca saem palavras que ofendem, palavras que maldizem a tantos, palavras que magoam. Perdão, Senhor, também na nossa dificuldade de perdoar uns aos outros, de nos alegrarmos nas bênçãos de outros. Perdoa, Senhor, quando na nossa vida, tantas vezes as desculpas são tão melhores e mais rápidas do que a vontade de dizer, sim, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Assim, ó Deus, Tu conheces a nossa vida. Por isso, perdoa-nos, mas derrama sobre nós o Espírito Santo e ensina-nos, encoraja-nos a sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Assim, nós suplicamos o Teu perdão, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. E diante da nossa confissão e arrependimento, a palavra de Deus, no Salmo 86, 5 diz: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos que oram a Ti. Esse é o nosso Deus. E é em nome desse Deus que eu anuncio o perdão dos pecados. Em nome dele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. E este Deus merece o nosso louvor, a nossa honra e assim nós queremos louvar a este Deus com o hino 84. Te agradeço. Nós tomamos lugar e louvamos ao nosso bom Deus.
E nós queremos ouvir a primeira leitura bíblica, a Ilona fará, profeta Isaías, quem quiser abrir a Bíblia, capítulo 6, os versículos 1 a 8. Profeta Isaías, capítulo 6, 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Até aqui, essa palavra. E antes da leitura do Evangelho e pregação, nós cantamos o 584. Pedro, Pedro, Pedro.
E leitura da pregação, leitura do Evangelho, quem igualmente quiser abrir a Bíblia para acompanhar, é do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, os versículos 1 a 11. Lucas, capítulo 5, os versículos 1 até 11. E assim diz então o Evangelho: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Até aqui, palavra do Evangelho, e que ela possa ser hoje e sempre lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Amém. Presumo que o texto do Evangelho é um texto que nos acompanha na nossa caminhada de fé cristã. É uma palavra que está ali no início do Evangelho, também no início do ministério de Jesus. Ele havia sido batizado, aí vem os 40 dias da tentação, e ali ele havia começado a ensinar, havia já feito algumas curas, e pelo visto já havia se espalhado a fama dele, porque já ali uma grande multidão o cerca para ouvi-lo. E ele tem essa estratégia então de se posicionar dentro de um barco, ficar mais afastado, para ensinar. E após esse tempo de ensino, Simão Pedro e os seus colegas de trabalho foram desafiados a ir pescar novamente. Esse texto traz algumas coisas, mas que são essenciais para o nosso tempo, para os desafios que nós temos. Porque em muitas coisas nós somos parecidos, ou temos enfrentado as mesmas situações desses que ali estavam. E uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de pensar nesse texto é que Pedro e também Isaías, o texto que nós ouvimos, são diferentes de tantos outros personagens. Muitos personagens ou pessoas que são convocadas ou chamadas por Deus, elas não aceitam de imediato. Nós temos Abraão que topa,
quando é chamado, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, né? Ele vai com Sara. Nós temos Isaías, que nem foi chamado, mas diante dessa pergunta que Deus está fazendo, a quem eu vou enviar? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Diferente de Moisés, quando Deus chama ele lá para ser o líder da libertação da escravidão do Egito, ele diz, não Deus, eu nem sei falar direito, não é para mim isso. Mas Deus insiste com ele. Nós temos o Jeremias, que vai dizer, eu sou muito novo, eu nem sei falar direito. O Gideão é chamado por Deus para liderar lá a guerra e o povo. E Gideão vai dizer, mas eu sou da tribo mais pequena, sou da família mais pobre. Eu nem, não. Josué, quando é chamado a assumir o lugar de Moisés, também está tremendo e está apavorado. E Deus diz a ele, não tenha medo, tenha coragem, porque eu estarei contigo. O Jonas, e quando vai a Nínive, anuncia lá, se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. O que ele faz? Eu estou fora. Entra no barco e tenta fugir daquele chamado. Mas Deus também, a essas pessoas que tiveram suas desculpas, não aceitou as desculpas, mas capacitou e anunciou que eles não estariam sozinhos. Mas aqui, Simão Pedro e os seus, quando são chamados a serem agora pescadores de gente, não traz desculpa, mas levam o barco até a praia, largam tudo e seguem a Jesus. E este largar tudo passa por alguns pontos, algumas questões que a gente pode olhar e aprender certamente com Pedro. Aqueles discípulos, aqueles homens, certamente estavam desanimados e cansados. Por quê? Haviam pescado ou tentado pescar a noite toda e não tinham pego nada. Estavam ali lavando as redes, né? Então eles tinham talvez as melhores desculpas possíveis para Jesus, para dizer, não, cara, não vai rolar esse negócio. Mas, não. Eles tinham a desculpa de estarem muito cansados, eles podiam ter dito, as nossas redes já estão limpas, né, para hoje à noite. Eles podiam ter dito para Jesus, Jesus, é dia, nem é hora de pescar, nós só pescamos à noite. E talvez uma outra desculpa seria, Jesus, tu não sabe nada de pescaria, tu é filho de marceneiro, o que agora tu vai dizer para nós irmos pescar de dia no lugar mais fundo do lago? São desculpas ou razões bem razoáveis, mas eles, em vez disso, eles ouvem a Jesus e topam o desafio de irem e cumprir aquilo que Jesus havia pedido. Por isso, eu aprendo com Pedro algumas coisas. Uma delas é a capacidade de lidar com frustrações. De poder saber que nem todo dia o mar está para peixe. Também na nossa vida é assim. Nem todo dia as coisas dão certo. No nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa saúde. E tantas vezes nós desanimamos, cansamos, mas é necessário lavar as redes, é necessário tentar novamente. Isso é lidar com frustração, né? Não jogar a toalha, não desanimar, não desistir. De novo, nós passamos, sim, tantas vezes nós ficamos tristes, frustrados, desanimados, mas de podermos saber que a gente não está sozinho, que Deus é Deus conosco. Aquilo que Josué ouviu, ser forte e corajoso, não tenha medo, porque estarei contigo. Aqui, os discípulos, né? Não tenham medo. Essa palavra está repetida na Bíblia umas 365 vezes. Não é mero acaso.
E parece que seria que todo dia nós deveríamos ouvir essa afirmação, essa promessa de Deus, de que também diante dos nossos desafios, nós não estamos sozinhos. Por isso, aprender que é necessário sim recomeçar, não desanimar, porque um dia o mar não teve para peixe. Tantos outros ele está, também na nossa vida. Quantas bênçãos a gente já recebeu de Deus, quantos sonhos já foram realizados, quantos livramentos a gente já experimentou. Então, que diante do desafio que você está passando, não desanime. Coloca isso aos pés de Jesus em oração. Pede que Ele te encoraje. Ou o primeiro hino que nós cantamos no nosso culto, que Deus nos ensine, que Deus nos capacite, nos dê a sabedoria para também descobrirmos uma alternativa diante da situação que está, por vezes, nos incomodando, impactando. Com a atenção também. Se a gente olha para a tentação de Jesus, ele está lá 40 dias no deserto e ele é tentado ali onde ele está mais fragilizado. Qual é a primeira tentação que Jesus sofre? Transformar o quê? Pedra em pão. Está 40 dias sem comer e a primeira coisa que lá, transforma isso aqui. Não parece ingênuo, não seria problema, mas a questão ali era obedecer a Deus e não ao diabo, ao tentador. E às vezes na nossa vida é assim também, quando a gente está num momento de frustração, de tristeza, de repente aparece saídas muito fáceis. Daí a gente tem que lembrar o ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então às vezes a gente está frustrado em casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, daí a gente sai para caminhar e de repente conhece alguém que é tão mais legal. Ou a gente está numa crise financeira e daí vem uma promessa de dinheiro fácil e rápido. É preciso também estar atento, vigiar, orar, para também não, porque às vezes é ali que onde está mais fragilizado que nós somos tentados também a fazer a contrária à vontade de Deus. Então, em meio às frustrações da nossa vida, também é necessário estar atento e continuar em obediência ao nosso Deus. Ainda uma outra coisa que nós devemos aprender com Pedro e os seus é a obediência. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas porque Tu estás pedindo, nós vamos jogar as redes. Ele não trouxe as desculpas que eram tão plausíveis, mas Pedro é obediente. Em Hebreus, se eu não me engano, o Tiago, mas Pedro vai dizer, Paulo vai dizer, que nós devemos não só ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Talvez a gente saiba textos bíblicos de cor, versículos de cor, e é bom que a gente o saiba, os mandamentos de cor, mas saber só não adianta. Nós temos que ser obedientes e tementes a Deus, colocar isso em prática, de poder olhar para a nossa vida e estarmos orientados no querer de Deus, estarmos alicerçados na palavra do Senhor, para assim também sermos não só ouvintes, mas praticantes, sermos sal e luz neste mundo. Esse é o desafio que fica para todos os cristãos neste mundo. Fazer a diferença, ser bênção na vida das outras pessoas. Uma outra coisa que é muito legal olhar para Pedro e aprender com ele é a capacidade de saber que a gente não dá conta sozinho. Eles estão lá, foram abençoados com aquela pesca maravilhosa, as redes estão se rebentando e o que eles fazem? Eles dizem, os colegas que estão no outro barco, venham aqui, venham ajudar. Não só a capacidade de pedir ajuda, mas de repartir a bênção. Porque eles podiam ter ali dito, não, vamos ficar só para nós, vamos lavar a égua. Não, e Deus abençoa a todos. E às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente não pede ajuda. A gente acha que dá. Primeiro a gente acha que
dar conta, ou a gente acha que é feio dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda. Isso vale também para as questões da nossa vida. Às vezes questões pessoais. A gente não precisa saber tudo. A gente tem profissionais, tantas áreas que estão aí para nos ajudar. Então, de pedir orientação ao nosso bom Deus, mas de também repartir as bênçãos, de poder saber que Deus quer que todos também tomem proveito das bênçãos, de sermos bênção na vida de outros. E Pedro consegue fazer isso. Ali quando as redes estão se arrebentando, eles vêm ajudar aqui. A gente não vai dar conta sozinho. E não só ajuda, mas partilham e os 2 barcos ficam cheios de tanto peixe que eles quase afundam. E ainda aprender com Pedro que também nós temos que nos reconhecer pecadores. Normalmente é assim que no nosso culto nós temos uma oração de confissão de pecados. Reconhecer que a gente está errado mexe com a questão do nosso orgulho. A gente não gosta, a gente gosta de ter razão, de estar certo, mas de poder reconhecer que somos imperfeitos. Normalmente é assim que a gente se compara com outras pessoas. A gente gosta de se comparar, mas eu sou muito melhor. E eu agora vou ao extremo daqueles que estão presos, por roubo, por assassinato. Sim, eu também creio que eu sou melhor. Mas nem por isso eu sou menos pecador que eles. A questão é que eles cometeram pecados que impactaram a vida de pessoas. Mas o nosso pecado, às vezes uma desculpa para Deus, que Pedro aqui não deu. É uma mentira que nós contamos, é quando nós somos desonestos. Isso também é pecado. Diante de Deus não há pecadinho e pecadão. Todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, sempre de novo saber. Isaías diz, ai de mim, eu sou impuro, de um povo impuro, minha boca é impura. Mas saber que Deus também nos purifica. Quando nós nos arrependemos, quando nós clamamos o perdão e temos a intenção ou somos de fato, buscamos de fato fazer diferente. Buscarmos sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mas nos alegrar no perdão de Deus. Mas isso não é agora também desculpa para nós continuarmos simplesmente sermos pecadores. Mas isso é algo nosso. Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a luta do ser humano. Mas se a gente se alimenta da palavra, se nós buscamos uma conexão com Deus em oração, a gente vai buscando fazer diferente, melhorando aqui, lá, e buscando então sermos praticantes também do querer de Deus, mas eternamente dependentes do perdão do nosso Deus. E ainda, a coisa que está mais explícita talvez nesse texto é a capacidade de largar também algumas coisas. Nós hoje, para sermos seguidores de Jesus, não precisamos largar tudo e sair da nossa cidade. Não, nós somos chamados a sermos seguidores de Jesus, sermos ainda hoje pescadores, discípulos no nosso lugar. Mas a gente precisa aprender a largar algumas coisas ainda. Aprender a largar mágoas. Às vezes a gente carrega coisas que o outro nem lembra que nos ofendeu, e a gente está lá carregando aquilo, remoendo aquilo. E isso vai fazendo mal para nós. Quando a gente não consegue largar, não consegue oferecer perdão aos outros, quem fica doente somos nós. Hoje a ciência já diz que muitas doenças, de estômago, alguns cânceres, têm a ver com mágoas ou perdões não concedidos. Isso é um processo. A gente às vezes não perdoa para não dar o gostinho para o outro, e o outro às vezes está feliz da vida. Então, larga. Se alegra no amor de Deus. Deixa cicatrizar aquilo. E, assim também, aprender a largar. Talvez pessoas que nos
nos empurram para longe, nos chamam para longe, Deus, de perceber isso. Mas de podermos nos colocar na presença de Deus, lançar também nossa confiança sobre Jesus, também diante dos desafios que nós temos. Sejamos nós hoje pescadores também. Sermos nós discípulos de Jesus. E é assim que, repetindo uma frase que um famoso disse uma vez, mas é preciso fazer diferente se queremos resultados diferentes também. Então, a gente possa também na nossa vida de fé, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa saúde, também ali colocar em prática a palavra do Senhor, de termos tempo. Se a gente olha para Pedro, eles trabalhavam a noite toda, mas quando Jesus chegou, eles pararam ali e ouviram, até levaram o barquinho para dentro ali, podia ter dito, não, Jesus, vai ali para o outro, que nós aqui estamos já, né? Não. Então que a gente tenha menos desculpas para Deus em nossa vida, mas que a gente, sempre de novo, busque meditar na palavra do Senhor, que a gente se conecte a Deus em oração e que assim nós possamos também experimentar as bênçãos de Deus em nossa vida e sermos gratos e comprometidos com o querer de Deus até que Cristo venha. Que até lá sejamos nós ouvintes e praticantes do Senhor e também como Isaías dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me também aqui dentro da comunidade, né? Com o trabalho com jovens, com mulheres, com homens, com os idosos, no auxílio social. Aí a gente é chamado a também ser instrumento de Deus neste mundo que é de Deus. Que Deus nos encoraje, que Ele nos conceda o Espírito Santo de sabedoria, de entendimento, de alegria, para ainda hoje sermos ouvintes, eu repito, praticantes da palavra e do querer de Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E em resposta à palavra de Deus, eu convido a confessarmos e a afirmarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos tomar lugar, teremos um momento da oferta, que é destinado pela ISLB para a missão no Sínodo Brasil Central. O que é isso? A igreja ela é dividida em 18 sínodos, 18 regiões, e o Brasil Central pega ali Brasília e vai até o Pará. Então, hoje eu tive o privilégio de sair de Blumenau às 7 da manhã, chegar aqui e celebrar com vocês. O nosso sínodo tem 80 quilômetros de extensão, assim, de uma ponta à outra. Lá são, acho, 4.000 quilômetros que tem. São realidades bem diferentes. São 14 paróquias, se não me engano, nós aqui somos 33. E o número de membros lá é de 3.000, não chega bem a 4.000 pessoas. Então, só aqui, só Blumenau, já são 12.000 pessoas. Eu estou falando da realidade que eu conheço, né? Mas é uma realidade bem diferente, mas lá também tem pessoas que estão trabalhando, né? Mas então a oferta de hoje vai para ajudar os desafios que lá também tem. E nós vamos cantar o 320, Senhor, se tu me chamas, eu também quero te ouvir, né? Então, que Deus abençoe dádivas e doadores.
E nos preparando para a oração, nós vamos cantar o 208, se eu não me engano, a orarmos enquanto oramos sempre, isso mesmo. 2 vezes também, por favor, Júlio. Vamos orar? Ó querido Deus, nos colocamos na Tua presença em oração e aqui queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que tens feito. Te agradecer pela nossa história, nossa família,
nosso sustento diário. Te agradecer por esta comunidade, pela dedicação de tantos que aceitaram o chamado e disseram: eis-me aqui. Graças por cada pessoa que aqui também pode ouvir Tua palavra e saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E assim, Senhor, graças porque também Tu és nossa força, nosso amparo, também em meio às nossas frustrações e tristezas. E assim também queremos colocar diante de Ti, ó Pai, aquilo que está em nosso coração. Pedimos, Senhor, o Teu cuidado para com este mundo. Pedimos e queremos a paz. Por isso, oriente e abençoa nossos governantes para as questões de guerra que temos acompanhado no Iraque, as questões políticas que também nos afetam no nosso país. Orienta nossos governantes para que eles também tenham sabedoria e sejam instrumentos de transformação dessas realidades. Pedimos ao Pai por tantas situações de doença, familiares nossos, amigos nossos, talvez aqui, quem esteja presente no culto. Tem piedade, Senhor, alivia o sofrimento, ampare, cuide e faz o melhor na vida destes. E assim, segue conosco também, cuidando de nós, da nossa família, do nosso trabalho. E assim fortalece e aumenta a nossa fé, para que não tenhamos tantas desculpas para não Te seguirmos, mas que possamos, assim como Isaías, Simão e os outros, dizer: eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Por isso, capacita-nos com o Teu Santo Espírito, para sermos nós ouvintes e praticantes da Tua palavra, e ainda hoje, sermos pescadores da Tua seara. Assim, ó Deus, tudo mais que está em nosso coração, nós entregamos a Ti, pedindo o Teu melhor, em nome de Jesus, que ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim possamos seguir sob o cuidado e a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele levante o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Ele vos fortaleça, encoraje, proteja. O Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos, pois, na paz do Senhor. O sirvamos com alegria, nos alegremos nas bênçãos de Deus. E sejamos nós hoje ainda praticantes da palavra do Senhor, até que Cristo venha. Amém. Eu vou convidar para nós sentarmos e finalizarmos cantando, já está projetado lá, Queira Estrada conduzir-nos juntos. Depois nos despedimos na porta. Deus,